Olá, eu sou Kennedy Amorim e estamos começando mais um episódio do Recorte Jurídico. E hoje nós contamos com a presença de duas pessoas muito importantes para a nossa comunidade: o promotor de justiça Francisco Fernando e a gerente-geral da APAC. Com certeza será um programa aí com muitos sites valiosos. Com vocês, Francisco e doutora Cida. Tudo bem, doutora Tudo Cida bom, Santos? tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu Obrigada. agradeço por ter aceitado o convite. E o Recorte Jurídico, como eu sempre falo, é um local muito democrático. A gente tenta trazer pessoas que possam contribuir para a nossa sociedade como um todo, não somente para a classe jurídica, apesar de se tratar de um programa que traz personalidade jurídica, mas a gente tenta sempre adotar esse misto de pessoas, por exemplo, como a doutora, né, que está aí à frente de uma associação muito importante para a inserção de pessoas que a gente vai já já mais na frente saber, entender um pouco melhor de como funciona essa associação. E para começar, a gente sempre inicia com a seguinte pergunta: quem é a doutora Cida Santos? Bom, eu sou uma pessoa normal do dia a dia, né? Uma pessoa aí que vem aí das classes menores, né? Das minorias. Sou uma mulher negra, né? E eu acredito que o estudo, ele me trouxe até aqui, né? Eu sou formada em administração de empresas, né? Me formei lá em 2009. E desde então eu trabalho na área de administração de empresas mesmo, né? Até chegar aqui em Timon e como é que eu posso dizer, abraçar a metodologia APAC, né, junto com outras pessoas, a gente conseguir dar grandes avanços, né, a nível de Brasil com a APAC de Timon. Excelente. E o doutor Francisco Fernando, quem Bo- seria? Olá, boa noite. Boa noite. Bom, em termos de Ministério Público, pode dizer que sou apaixonado, né, pela função que eu exerço, né? Vou fazer agora 25 anos, né, no Ministério Público. Essa instituição sempre me cativou muito, porque desde que eu ingressei na faculdade, a princípio eu tinha sabe, sonho, né, de trabalhar com o direito, obviamente, né? Mas, paralelamente, eu imaginava trabalhar com a comunidade, trabalhar com a sociedade. É uma paixão, um interesse que foi despertado ainda na adolescência, né, um trabalho de atividades, né, sociais, inclusive fui integrante do Léo Clube, filiado do Lions Clube ali na adolescência, muito trabalho com gincana, atividades sociais, né, no diocesano. Então a gente sempre teve uma formação muito preocupada em trabalhar com o social. Quando, assim, me formei, comecei a pensar realmente em realizar uma atividade, um campo profissional, eu pensava, cogitava isso, olha, vou trabalhar aqui na parte jurídica, né? E se Deus me permitir, com fé em Deus, vamos desenvolver uns trabalhos sociais, né, de maneira paralela. Porque isso realmente foi sempre algo que me despertou muito felicidade mesmo, alegria. E aí, já no curso de formação do Ministério Público, isso em 99, eu fui surpreendido, na verdade, porque efetivamente está conhecendo o MP. E verifiquei com muita surpresa e alegria que no Ministério Público você pode e deve, né, fazer as duas coisas conjugadas. Né? Trabalhar com o Ministério Público significa trabalhar com o jurídico e muito trabalhar com a sociedade. Então, esse gosto que eu peguei dos meus pais, né, por gente, né, pelo ser humano, pelo aprendizado, né, por uma propensão para amar muita educação, conhecer pessoas e trabalhar com pessoas, especialmente contribuindo de maneira a um aprimoramento cultural, educacional. Isso foi possível dentro do Ministério Público. Então, eu poderia me definir, em termos profissionais, como um apaixonado pela minha função. E realmente é daí que vem a minha fonte de energia, né, para a vida. Excelente. A gente sempre tem a curiosidade em entender o processo até os dias atuais. Como foi que a doutora Cida chegou a se tornar a gerente geral? Como é que isso iniciou? Como foi que teve essa conexão? Como é que você teve acesso à associação? Então, engraçado, eu sou de São Luís, né? E aí eu fico rememorando às vezes que o mundo dá muitas voltas. Eu me lembro que toda vez que eu passava em frente ao complexo penitenciário de São Luís, eu pensava, tomara que caia uma bomba e morra todo mundo. Esse era o meu pensamento sempre que eu passava ali naquele lugar, né? E aí vinha acompanhando meu marido para a cidade de Timon, né? Porque ele veio trabalhar no presídio na época. E conheci. Quando eu conheci a PAC, era um grupo pequeno aqui em Timon, né? Porque a PAC ela no Brasil, ela já tem 52 anos, ela inclusive, ela é internacional, tem aí mais de 23 países que já exportaram a metodologia PAC. E aqui em Timon existia, né?
já era constituída, né? Mas, no entanto, era um grupo pequeno que atuava lá no Presídio Jorge Vieira. E aí, assim que eu cheguei aqui, eu não vim logo com oportunidade de emprego. Eu digo, rapaz, não vou ficar dentro de casa, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Aí uma amiga minha falou, por que tu não vai ser voluntária lá na PAC, fazer alguma coisa? Eu digo, aí eu vou. E com a minha experiência já de administradora, quando eu vi aquele grupo, eu digo, peraí, acho que a gente pode melhorar aqui. Vamos começar, vou entender como é que faz. Eu comecei a pesquisar, né, sobre metodologia PAC, como era que se fazia convênios, como é que celebrava parceria com o Estado, e aí também culminou, né, com a vinda de uma pessoa da FEBAC, que é a Fraternidade Brasileira de Ciências Condenados, e aí a gente deu o boom, começou mesmo, não, vamos... Coincidiu aí com a chegada do promotor também, Francisco Fernando, acho que foi 2014 ou 2015, né? 2014. Aí também veio o novo juiz da execução penal, né? Então a gente agora vamos botar isso aqui para funcionar. Aí fizemos a primeira parceria com o Estado, alugamos uma casinha lá, bem simples, né? Para 40 pessoas, né? Na verdade era 10 por 30, né? Meio que loucura. E aí a gente foi, né? Eu acho que, na verdade, eu acredito que nada na nossa vida é por acaso, tudo tem um propósito. Então, quando você olha, eu venho de São Luís, uma pessoa que vivia dizendo, tomara que caia uma bomba lá no complexo, mas todo mundo, você se vê dentro de um presídio, você se vê já organizando uma associação, que as pessoas têm ideia equivocada, que é para defender o hotel para bandido, que é bem diferente disso. Aí você diz, eu tenho um propósito. Então foi assim que eu praticamente conheci a PAC e me engajei. Excelente. Uma dúvida que até eu, né? Uma dúvida até que veio da minha parte também, mas que eu vi que se replicou com os nossos seguidores, é como é que funciona, por exemplo, o Ressocializando, né? Que tá lá na PAC, como é que funciona, por exemplo, a permanência dele lá? Porque a gente vê que, por exemplo, nos presídios tem uma série de protocolos de segurança, né? Você falou que foi alugado uma casa, né? De um tamanho menor. Existe, assim, algum protocolo que é seguido? Sim, existe vários protocolos de segurança, isso não é uma coisa específica de uma unidade prisional convencional que a gente chama. A única diferença é o tratamento. O tratamento é a questão da disciplina, porque a gente não usa aparatos, né? Armamentos, spray de pimenta, a gente usa o diálogo como entendimento. E muita disciplina. Diferente se você chegar numa unidade prisional, não assim hoje seria a realidade do Maranhão, né? Eu acho que ainda não é 100%. Mas você vai encontrar muitas pessoas 24 horas trancadas dentro da cela. Na PAC você não vai encontrar ninguém trancado numa cela. Então eles têm uma rotina diária que faz com que eles se ocupem, né? Então, assim, procedimento de segurança tem, normal. Mas só que não tem ninguém fazendo procedimento, baixa a roupa, aquelas revistas mais vexatórias. E podem acontecer se for necessário, a metodologia permite, mas casos excepcionais. Entendido. E o doutor Francisco, né? Ele formou pra gente que sempre teve essa vontade, né, de trabalhar com a comunidade, mas também juntando ali a parte do direito, jurídico. E para o promotor, existiram muitas perguntas lá que eu percebi voltado também para a parte de concurso. Eu até achei engraçado, eu convidei gente, não é só concurso. Mas é engraçado. Normal, né? É um viés assim que a gente percebe muita gente. Pergunta para ele onde foi que ele estudou, quanto tempo foi que ele estudou, o quanto tempo ele levou até se tornar promotor, se advogou antes ou não, Querem a se dica teve aí. alguma carreira. Como é que foi toda essa jornada até chegar hoje, por exemplo, a um promotor de justiça com uma atuação muito forte na parte de execução penal? Quando eu me formei, assim, recebi um canudo, eu me lembro bem, né? 15 de agosto de 97. Então, eu tinha acabado de fazer 21 anos. Nosso curso na Universidade Federal do Piauí, na época, ele era formado por grades de curriculares. Então, cada acadêmico integrava essa grade da maneira que ele era permitido, ele era possível, né? E estudei, especialmente, fui abençoado por ter uma turma muito boa, meus colegas realmente eram uma turma muito aplicada, né? Da Federal, todo mundo. E especialmente, tinha alguns amigos, em especial, que a gente mantinha, respirava direito. Então, a gente fez um curso muito rápido, porque à época não havia aquelas limitações de só 5, 6 disciplinas. Então, você chegava a ter, por exemplo, 8 disciplinas
num semestre, né? Tudo que era possível, né? Poderia. A gente fazia. Eu me lembro muito bem que na época sempre fui muito ansioso, e esses amigos também mais próximos, a gente tinha o seguinte método, né? Como é que nós vamos organizar nossa grade curricular para sairmos o mais rápido possível daqui? O objetivo era se formar, né? E, por incrível que pareça, eu me lembro que no primeiro ou segundo semestre, uma das carreiras talvez a que menos tenha me atraído fosse a ideia de ser promotor de justiça. Olha como Deus, né, traça, porque eu não percebia o que era Ministério Público. Eu não sabia o que era Ministério Público. Na realidade, eu até me arrisco a dizer que vários, talvez, dos ouvintes aqui, dos amigos ouvintes, né, não saibam ainda compreender exatamente o que é Ministério Público. Pelo menos no meu caso, eu só fui começar a ter essa percepção real quando já estava lá no curso de formação de Ministério Público. Então, eu fiz primeiro muito rápido, realmente o curso foi bem rápido, 3 anos e meio. A gente respirava direito, era direto, só falava disso, era o tempo todo, vivia para isso. E quando eu saí, eu terminei com 21, logo depois eu fiz concurso de delegado de polícia, né, civil do Maranhão. Aí eu passei, né, procurador do estado de Pernambuco, tentei primeira fase, passei, segunda fase não deu certo, delegado da polícia civil do Maranhão. Depois fui fazer o concurso de delegado da Polícia Federal. Aí fui passando na Polícia Civil do Maranhão e na Polícia Federal, né, para delegado da PF. Aí saiu o resultado. Eu fui fazer o curso da Academia Nacional de Polícia do Maranhão no ano de 98. Foi na ANP, que é a Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília. Quando acabávamos o curso, né, em 31 de julho, ali finalzinho, estava saindo o resultado da delegada da PF. E aí meu nome estava lá como aprovado, mas eu também tinha me inscrito, enquanto estava no curso, eu me inscrevi em 2 concursos. Me inscrevi de juiz da Bahia e promotor do Maranhão. E então passei na primeira fase de juiz, né, da Bahia. E essa segunda fase da magistratura da Bahia coincidia na mesma data, no mesmo dia, de promotor, né, do Maranhão. E tanto, né, porque já era a terceira fase, estava mais avançado, como também porque o Maranhão estava mais próximo de casa, eu sou teresinense, né, eu terminei optando, né, pelo Ministério Público. Graças a Deus, muito feliz com isso. Quanto à questão do engajamento que tinha, eu realmente volto a dizer assim, o segredo disso foi realmente persistência. Eu buscava estar próximo de colegas interessados, né, que respiravam direito, que dominavam o direito. E eu só fui, na verdade, pensar em fazer concurso público no último semestre do curso. Por quê? Porque, a princípio, eu queria muito era ser professor. Eu adoro dar aula. Inclusive, hoje é possível, mesmo no Ministério Público, quando tem alguma oportunidade, ministrar um curso, né, para uma entidade, para um órgão, eu me predisponho a isso. Ministrei aula uns 8 anos em Universidade Estadual do Piauí, em Floriano, região de Floriano, e também cursos, né, preparatório de concurso. Então, eu tinha essa verdadeira assim, vocação. Como eu falei, né, realmente a educação é algo que realmente, né, me encanta. E então eu fui por esse lado, a princípio pensava no magistério e fui fazer o concurso, né, já influenciado por alguns amigos. Mas vou começar a estudar para um concurso no semestre. Então tinha aquela bagagem doutrinária do próprio estudo do dia a dia e depois eu voltei a cabeça, né? E como eu falei, por persistência, por muita dedicação. Eu me lembro que na época eu nunca fui uma pessoa especialmente muito metódica, mas eu extremamente disciplinado. Então eu tinha hora para começar a estudar, não tinha hora para terminar. Então tem gente que eu acho até mais recomendável, uma pessoa que estuda 5 horas por dia, né, todo santo dia. Melhor do que, por exemplo, eu fazia, que estudava às vezes 8, 9, 10 horas no dia, pelo menos 8 horas direto, né, desde de manhã cedo. Quando eu me formei, ou então para ir de férias, eu não parava estudando. Isso tem um lado bom, né, que tem um resultado positivo. O lado ruim é porque às vezes a ansiedade, né, pode cobrar caro. Eu terminei sendo, né, no Ministério Público do Maranhão, na minha turma, pelo menos eu fui o caçula da turma. Porque como não tinha essa exigência de 3 anos que hoje tem, né, para a carreira, eu terminei ingressando com 22 anos e meio ainda, como promotor. Então comecei muito cedo, no Ministério Público. Já estou um tempão agora a fazer 25 anos, é um tempinho bem significativo.
Você falou a questão de ter entrado jovem, né? Eu tava me perguntando aqui, né? Quando você falou o período que terminou a faculdade, eu digo, rapaz, ele aprende a ser tão mais jovem do que Do o. 47 anos. Que entrou jovem, né? É, outra pergunta que a gente quer fazer é como é que surgiu? Você já até falou, né, que o promotor chegou posteriormente. Eu queria saber os principais desafios que ambos, né, enfrentam no dia a dia, trabalhando diretamente com esse tipo de público. A gente sabe que existe um certo preconceito ainda de outras pessoas, como a doutora mesmo já citou anteriormente. Como é que vocês conseguem lidar com isso? Bom, eu acho que talvez o principal desafio nosso mesmo é a questão do preconceito, como você falou, né? A resistência. Até porque a gente vem de uma cultura que bandido bom é bandido morto. A nossa sociedade, ela está extremamente violenta. E aí a gente vai praticamente contra, né? Tudo que a sociedade em si deseja, né? Que é aquela questão de pegar a pessoa, isolar e deixar ela lá. Então, assim, tem esse viés, mas a partir do momento, na metodologia PAC, tem uma frase, só diz assim, as coisas só têm significado quando nós as conhecemos. Então, o primeiro passo é levar as pessoas para conhecer o que é a PAC. Mostrar o dia a dia da PAC, qual é a proposta da metodologia e tentar desconstruir esse viés, né? Conscientizar as pessoas do seguinte, se a gente for lá na lei de execução penal, se não me engano, acho que o artigo 4, ele vai trazer que o Estado ele deve recorrer, né, à sociedade, à cooperação, para colaborar na execução penal. E como é que a sociedade vai ajudar na execução penal? Com assistencialismo? Assistencialismo ele não vai resolver. Tinha aqueles grupos, né? Ah, vamos lá na igreja fazer um momento de oração. Na igreja não, perdão, no presídio fazer esse momento de oração. Também não vai resolver. Como é que a nossa lei, ela trata de ressocialização? Como é que vai funcionar essa ressocialização no país se a gente afasta a pessoa da sociedade? Então, a proposta da PAC é exatamente essa. Ressocializar com a sociedade dentro, participando. E aí, a PAC, ela tem a ideia de voluntários. Toda a diretoria da PAC, ela é 100% voluntária. Não pode receber um centavo, não pode contratar o parente. E aí busca a capacitação da sociedade. Uma vez por ano a gente faz cursos de voluntários para pegar ali algumas pessoas para fazer alguma atividade dentro da PAC, né? Porque eu acredito que o nosso principal desafio é a resistência da sociedade nesse sentido, né? Excelente. E referente ao doutor Francisco Fernando, como ele mesmo já citou, né? As pessoas que não conhecem a promotoria, né, o Ministério Público, eles têm aquela visão, pelo menos eu acredito que a maioria, que o Ministério Público é aquela pessoa que quer condenar, né? Que quer acusar. Como é que tá nessa linha de frente, execução penal e, de certa forma, ligado diretamente a uma associação, né, que não deixa de ser, que versa pela ressocialização, né, de inserir ele na comunidade novamente, tirar ele daquele sistema. Vou tentar aqui expressar bem aqui o que eu penso a respeito. O que acontece, eu acho que a dificuldade, talvez, da sociedade é porque nós temos atuado entre dois extremos, né, dialógicos, né, de termos de discurso, de retórica. Ou punir por punir, ou soltar por soltar. Nós estamos entre um abolicionismo penal, né, e a punição extrema. Esquecendo, né, de que a virtude em geral se encontra no meio, né? Aristóteles, inclusive, a ética de como eu já falava bem sobre isso para o filho, né? Virtude está no meio. Existe um espaço muito... E é por isso que eu sou apaixonado por a PAC. É por isso que eu quero deixar claro isso. O que me atrai na PAC? É porque a metodologia da PAC, ela efetivamente representa tudo que eu entendo pelo Ministério Público. A PAC exige... ela é efetiva. Trata com dignidade. Aqueles 12 elementos da PAC, né? Família, solidariedade mútua entre os recuperandos, religiosidade, assistência, o próprio Centro de Reiteração Social, o estudo do Centro de Reiteração Social, o trabalho, efetivo. Tem 12 elementos. Veja só, esses elementos são muito bem equilibrados. Quando alguém que chega à PAC rapidamente, fazer uma visita, vai cair entre uma descrença, isso não é possível, como é que isso existe?
Ou também achar, por outro lado, corre outro risco, de achar que é só assim, olha, por que todo mundo não se dar as mãos? Vamos tratar as pessoas bem, vamos chamar as pessoas com carinho, e elas automaticamente vão obedecer. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O sistema, a PAC, ele é perfeito porque ele conjuga como eu falei, a afetividade, a dignidade, o respeito, a cortesia, né, com disciplina extrema. Trabalho o tempo todo. Você tem uma ideia, se pegar o regulamento da PAC, regulamento disciplinar da PAC, que na verdade nada mais é do que a própria execução penal colocada em seus pormenores, ele é extremamente tão rígido que deixar de usar um crachá na PAC pega uma pena leve. É sério? Almoçar no lugar errado pega uma pena leve. Dirigir-se à autoridade, perguntar a ela algo fora, né, não está no momento, ele fica perguntando, gera uma pena leve. Então, os apenados estão sujeitos, por exemplo, tem que acordar às 6 horas da manhã, ou se não antes, manter o quarto como se fosse um soldado. Se você estiver num quarto, né, na cela da PAC, eu posso dizer isso até melhor do que a Cida, porque ela está lá dentro, vão dizer, não, é porque Cida está lá, trabalha lá, qualquer hora que você for lá. Já teve gente que disse, eu não acredito, eu vivo aqui. Você vai ver o quarto como de um soldado. Né? Tudo arrumado, roupa arrumada, sapato arrumado. Quem arruma? O interno arruma. E se ele não arrumar e não se adequar ao sistema, ele volta para o sistema comum. Então, é um sistema maravilhoso, porque ele é também, neste aspecto punitivista. Eu entendo que toda educação tem um grau de, entre aspas, violência. Se você está na sala de aula, o cidadão chega e começa a botar o pé em cima da mesa, tirar a camisa, o que o professor vai dizer? Vai dar uma chamada nele, ou se for o caso, pode colocar para a sala de aula, ou tirar ponto dele. Isso, de certa forma, ainda que seja uma agressividade controlada, mas é a força permitida da autoridade. Isso é tranquilo. O que se reprova, e deve reprovar sempre, é o sadismo. Quando o Estado sai ou para uma prisão, ou para executar uma prisão, ou contra na pessoa, o próprio recuperando ou interno, ele sabe se a sua ação é de profissional ou se é de um sádico. Se você trata o preso, ou no caso da PAC, um recuperando, de maneira humana, ele sabe que deve respeitar que a sua atividade ela é profissional. Você não está com raiva dele. Pelo contrário, nós torcemos por ele. E não só na PAC. Quando eu vou ao presídio, nós pedimos muita regressão de regime. Saiu lá, volta para o regime. Lá na PAC e dentro do presídio também. Então, assim, as pessoas imaginam o seguinte, se esse promotor defende a PAC, é porque ele é, vamos dizer assim, um leniente. Eu costumo dizer o direito penal. É um laxista penal, é a favor de soltar todo mundo. Não, senhor. Pelo contrário. Acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é que, embora haja muita gente sendo presa, quase ninguém fica preso. Se você pegar o tempo de prisão, muito pouco. Se você botar uma pessoa dentro da PAC, pouquíssimo tempo, ela não vai ter nem tempo de absorver a metodologia. Você tem uma ideia? Quem é que dá menos trabalho na metodologia PAC? Qual regime? Regime fechado. Fechado. O regime que dá menos trabalho é o fechado. E quanto mais tempo ele ficar lá, antes de ir para o semiaberto, menos trabalho ele vai dar no semiaberto. Por quê? Porque, é o que eu costumo dizer, as pessoas elas evoluem de fora para dentro. Essa é a minha tese. Eu vejo como educador. Né? A pessoa, para uma criança dizer um obrigado, um por favor, uma licença, ela não nasce fazendo isso. Ela está com raiva, ela vai tratar mal, vai virar a cara. Você volte e faça o correto. Com o passar do tempo, ela vai verificando que aquilo é bom para ela. E ela começa a fazer de maneira natural, sem esforço. Então, o que acontece é que tem que haver realmente punição, né? Mas não a punição por punir, com o objetivo. E só mais um detalhe que eu estou falando muito para minha amiga falar, mas a questão do punitivismo, né? Que leva a pessoa... É importante, inclusive eu entendo que punir é a primeira função da pena, punir. Mas a segunda, ressocializar, assim, dar oportunidade ao cidadão para se ressocializar. Porque um discurso
meu amigo Kennedy, que a meu ver, né, com devida vênia a quem pensa o contrário, que tem sido muito maléfico na nossa sociedade, é imaginar que a obrigação da ressocialização é toda do Estado. Aí é que está o problema. É por isso que esse discurso descredibiliza a execução penal. E a PAC é justamente o oposto disso. Para ir para a PAC, você tem que estar condenado, não pode ser preso provisório. Você tem que reconhecer que errou. Se você está discutindo em recurso, processando, você acha que é um pobre coitado, que está injustiçado. Não, aqui não é seu lugar. Se você é um preso provisório, tem revisão criminal, aqui não é seu lugar. Se você é um faccionado que tem vínculo e obrigação com a facção, e não com Jesus, não com se melhorar, não com se aprimorar, aqui não é seu lugar. Então, antes de tudo, e isso que eu acho bonito na PAC, você, como todo ser humano, erra. E você tem que, para você se melhorar, e esse, a meu ver, que é a falha do discurso hoje, né, que leva as pessoas para outro lado, para a revolta, dizer para as pessoas, olha, quem errou, tem que primeiro dizer, a culpa não é da sociedade, a culpa não é dos outros, a culpa não é do seu pai, da sua mãe, inclusive tem um livro até que eu deixo aqui dedicado para os nossos amigos aqui ouvintes, ler A Mente Criminosa, né, de Stanton Seminal, escritor PhD nos Estados Unidos, há 40 anos estudando criminoso. Ele diz, olha, a pessoa que comete crime, ela sabe o que está fazendo. Ela não é um pobre vítima da sociedade. Ele fez levantamentos dezenas de anos. Ele tinha essa ideia a princípio errada, depois corrigiu. Quem faz a pessoa voltar-se para o crime é ela própria. Tanto é que, às vezes, em inúmeros casos, todo mundo da família seguiu outras funções. E ele, na mesma situação, seguiu outra. Então, você mudar esse chip, primeiro, tem que tirar esse discurso. Olha, você é um coitado. Inclusive, ele faz essa referência no livro. Na década de 70, ele ia perguntar às pessoas. E o cara dizia, doutor, eu nem sabia porque eu tinha cometido crime, mas você me deu tanta desculpa agora. O senhor perguntou se era por causa do papai, da mamãe, se era porque fui maltratado, violentado. Então, ele disse, não tem nada disso. Então, a gente tem que tratar o cidadão, aí sim com dignidade. Você reconhecer que ele é um ser humano, que ele tem capacidade, que ele tem consciência. Então, a PAC faz isso. Meu amigo, você vem para cá, você faz um termo de compromisso. Você assina um termo de compromisso. Ele assina, dizendo, primeiro, tem que ter boa conduta lá na unidade prisional. Tem que passar por lá. Não pode ter vínculo com facção, porque ele está comprometido com o crime. Não, agora, no momento que ele diz, eu estou comprometido com me melhorar, beleza, então você tem vaga na PAC. Você pode ir para a PAC. Aí ele vai assinar o termo de compromisso. E quem vai assinar mais? A família dele. A família tem que dizer, olha, nós queremos que o nosso familiar, que está cumprindo a pena, que está errado, que ele comece a mudar. E nós estamos juntos, dar apoio a ele e exigir dele disciplina. Com base nisso é que você vai para a unidade. Aí, ó, controle, se usa droga, está controlando lá, exame toxicológico. Se está trabalhando efetivamente, for trabalho externo, vai ser fiscalizado. Se ele, como falando, está usando o crachá corretamente, se está arrumando o quarto, se está se alimentando, se está fazendo as orações, se está participando, né, das terapias, né, de grupo, de conversa. Se ele não se adequar, ou seja, demonstra o quê? Você não quer mudar. Mas o que eu acho bonito da PAC é o Estado estendendo o braço de nós não somos inimigos de vocês. Pelo que eu estou torcendo por você. A razão de ser da execução penal é que você seja feliz. E as pessoas sempre perguntam, e as vítimas? Também está dentro da finalidade da PAC trabalhar com a vítima, inclusive buscar uma justiça restaurativa, buscar reparação, né? Exigir, o Ministério Público está aí para exigir que a vítima seja reparada. Então, não, em resumo, nem é tratar com ódio, né, das pessoas, nem como uns bibelôs, uma pessoa incapaz. É entregar também a ela, especialmente, o protagonismo de seu aprimoramento moral e educacional. Excelente. O doutor até discorreu um pouquinho, né, de como funciona essa triagem, né, para adentrar até a PAC. Para que ele vá ser inserido nesse sistema, existe uma prospecção, ela é o quê? Mais ativa? Algum membro da PAC, do Ministério Público, que vai até os presídios e verificar se existem pessoas capacitadas para adentrar naquele sistema? Ou existe uma procura por parte, por exemplo, da administração do presídio em saber se existe vagas ou se pode enviar algumas pessoas para a PAC? Bom, existe uma portaria conjunta do Tribunal de Justiça com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, que é a lei que regulamenta, né, no momento, o processo de transferência para a PAC de Timon. Existe uma perspectiva de a Secretaria fazer uma resolução alterando esse procedimento, né? Mas por hora aqui em Timon acontece assim, o juiz da execução penal, ele faz uma lista pelo critério de antiguidade. O preso
primeiro, o preso mais antigo no Maracujá, né, no regime fechado, ele, em tese, seria o primeiro na lista de ir para a PAC. Então, vamos supor, nós temos hoje 10 vagas no regime fechado da PAC. A gente vai dizer, doutor Elismar, a gente tem 10 vagas, a gente quer uma lista para triagem. Então, ele vai fazer uma lista, geralmente a lista é aí com 100, 150 nomes. Então, a gente vai pegar essa lista e vai se dirigir ao presídio e vai consultar essas pessoas. Dar mais ou menos uma noção do que é a PAC, né? Explicar para ele como é que funciona a metodologia e aí perguntar, você quer ir? Porque um dos primeiros requisitos também é você querer, a gente não obriga. Você quer ir para lá conhecendo todas as regras que a gente acabou de lhe apresentar? Aí ele vai dizer, quero. Aí ele assina esse termo, como o doutor falou, e aí ele vai ter que assinar pacto antidroga, concordando que a gente pode fazer exame toxicológico, a família também assina um termo que ela não pode, não adianta a gente estar tratando só o recuperando e a família não colaborar, né? Porque a gente sabe que muitas das coisas, né, que entram nos presídios, a família tem uma participação. Depois que a gente faz o termo com a família, a gente verifica os vínculos sociais na comarca, se ele é da comarca de Timon e quer. Reúne essa documentação, devolve para o juiz, que vai ouvir o Ministério Público. Tudo certinho, também pede a conduta, né? No momento, não é que a PAC só leva quem é bom. Naquele momento, se ele tiver com a conduta boa, ele vai. E hoje, por uma questão também de preservar a metodologia, da questão também de responsabilidade e compromisso, a gente não está levando pessoas faccionadas. Mas, no mais, é qualquer pessoa, qualquer crime, qualquer tempo de condenação. A gente tem preso na PAC aí com 70 anos, regime fechado, de condenação, todos os tipos de crimes. Sim. Então, só segue esse critério aí do estabelecido na portaria por hora. Mas a ideia é que a demanda seja espontânea. Então, eles mesmos, porque acontece muito da gente receber cartinha, deles pedirem para o próprio juiz, né, da execução penal, para o defensor. Então, tem muita vontade de ir, mas a gente segue ainda essa portaria. Entendi. Então, para ficar 100% esclarecido, quando ele é selecionado, ele sai daquele sistema tradicional e aí ele vai para o sistema da PAC. Mas em relação à pena, continua com a contagem como Normal. se estivesse lá normal, né? A PAC é uma unidade prisional, administrada pela sociedade civil, que isso também eu acho que é importante ficar muito claro. A PAC é uma unidade prisional, ela segue a lei de execução penal normal, ela segue todas as leis do nosso ordenamento jurídico, não cometeu uma falta, tem que apurar o PDI, tem que fazer ali todo o processo, informar para o juiz tudo o que acontece numa unidade relacionado à lei, à execução da pena, na PAC não é diferente. Eles são custodiados em regime fechado, por exemplo, só sai, no caso aí, se ele foi intimado para uma audiência ou um caso excepcional de problema de saúde. Fora essas duas situações, ele não pode sair de dentro do regime. Né? Então tem todo aquele... E é bem separado os regimes. Regime fechado tem preso ali, a gente já está o quê? Quase 8 anos, né, de execução penal de fato. Então, a gente já tem preso aí 8 anos presos na PAC e seguindo a pena dele normal. Entendi. Então, a manutenção da PAC, ela é feita pelo próprio Estado. Sim, o Estado ele custeia as despesas da PAC e também existe a PAC no Brasil que ela é autossustentável, né? Exemplo, a PAC de Frutal, que lá além da PAC masculina, tem a PAC feminina e tem a PAC juvenil, que é a primeira no Brasil, que eu posso dizer que ali eles estão ali preparando, né, estudando um pouco como é que a metodologia se comporta com os menores para depois replicar para o Brasil inteiro. Então, assim, a PAC, assim como a proposta dos presídios do Maranhão, é pegar essa mão de obra carcerária, que ora avalia mais da sociedade, e aproveitar. Então, é possível dentro de uma PAC, assim como qualquer unidade prisional hoje no Maranhão, isso é muito forte, a produção de várias... Ter várias oficinas, fábrica de bloco, padaria, profissionalizante, marcenaria, metalúrgica. Então, dá para a PAC também se autossustentar. Ela não pode ter o viés de lucro, mas para se sustentar é possível. Que é a ideia central, né, na maioria das entidades públicas. Né? Não é visar somente o lucro, mas se autossustentar. Digamos, sou promotor de justiça e quero atuar diretamente na vara de execução penal. Acabei de passar em um concurso. Existe essa possibilidade ou existe também uma triagem? É o seguinte, na realidade, o Ministério Público, você ingressa, né, numa carreira. Então, passou no concurso público, você vai ingressar primeiro como promotor substituto. Né, primeiro degrau ali, tá? Ingresso na carreira. E aí, o promotor substituto, né, vai ficar à disposição da administração. Quem
onde estiver precisando, vai ser designado para aquela função, ele não é titularizado ainda. Segundo degrau, então, para titularizar, né, numa promotoria específica, onde haja vaga. Então, dentro das vagas disponíveis, né, no meu caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de escolher, né, lá no concurso, porque ele era o seguinte, chamavam em ordem de classificação, que é o que se tem adotado no concurso, de maneira, né, realmente correta, chama primeiro local e fui perguntado, primeiro lugar, você quer ficar onde? Segundo, eu tive a terceira oportunidade, foi a terceira a escolher, escolhi a princípio numa promotoria de comarca do interior, né, passei anos lá, 6 anos e 4 meses em uma, passei mais 9 anos e tanto em outra, né, e depois que vim para Timon. Como cheguei a executar? Quando você está no interior, né, dependendo do estado, pode ser que a sua promotoria trabalhe com execução penal. Trabalhe com tudo, inclusive, né, com execução penal. Não é o caso agora do Maranhão, então acontece. O que foi acontecer em Timon? Eu vim para Timon e para uma vaga, né, na época, e permutei um colega da execução penal, quis sair, né, da função onde ele estava, e tinha combinado comigo. Você concorda? Eu concordo, não tem problema nenhum. A gente fez um acordo, eu fui para a execução penal. É um caminho. Outro caminho é quando vaga a promotoria da execução penal. Aí você está aqui numa carreira, por exemplo, primeiro, se ela vagou, a tendência é que no mesmo nível, né, haja uma remoção. Entre quem quer aquela promotoria, você se inscreve. Uma hora a remoção é por antiguidade, em outra vaga vai ser por merecimento, aquele mesmo nível, né, de carreira, e pode, aí sim, surgir a vaga da promotoria da execução penal. É outro caminho. E ainda pode ser no caso de promoção, no caso de remoção. Ninguém quis, sobrou aquela vaga, abrir vaga para quem está no nível inferior em termos de hierarquia, concorrer para aquela vaga, também por antiguidade ou por merecimento, e aí ocupar a função. Excelente. Esse é o caminho. Excelente. A APAC, ela é uma associação, você falou que é administrada por civis. Como é que funciona, por exemplo, o procedimento para uma pessoa ser voluntário, ou se existe outro tipo de função dentro da APAC, se é através de um processo seletivo, somente se cadastrar como voluntário? Como é que funciona essa triagem? Bom, a APAC ela é patenteada, ela é uma marca patenteada. Tem a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, a FEBAC, que é o órgão fiscalizador e que congrega todas as APACs do Brasil e do mundo, né? Obrigatoriamente, para você colocar o nome APAC, tem todo um trabalho deles, eles vêm e fazem o processo de implantação. Existe um estatuto elaborado por eles, então todas as APACs do Brasil e do mundo têm que seguir o estatuto disponibilizado pela FEBAC. E dentro desse estatuto vai ter lá a diretoria, né, a diretoria executiva, vai ter o conselho de administração e o conselho fiscal. Para a pessoa pleitear uma dessas vagas, o primeiro passo é você ser voluntário. Então, vai ter os requisitos ali mínimos, por exemplo, para ser presidente de uma APAC, por exemplo, tem que ter pelo menos 1 ano de trabalho voluntário, tem que conhecer, tem que gostar da causa. E isso também vai se estender para as demais funções. Tem o grupo de funcionários, que é a equipe remunerada, porque a diretoria ela é voluntária, então não tem como ela ficar o tempo inteiro ali gerenciando a PAC. Por exemplo, eu sou a gerente geral porque eu represento a diretoria, porque nem sempre os diretores vão poder estar na PAC. Então, no dia a dia, eu represento eles, né? Eu sou a funcionária contratada para ali direcionar a unidade prisional na ausência deles. Aí tem os voluntários, né? São vários grupos, né? Tem a diretoria, tem os membros dos conselhos, tem os voluntários, tem os funcionários e tem também a sociedade que faz atividades específicas também. Por exemplo, o pessoal da igreja sempre está lá, tem dias específicos para fazer, o AA, o NA. Então, assim, existem várias possibilidades. Em relação ao funcionário, o processo seletivo, porque a gente recebe dinheiro público, e aí tem que ter aquela questão da transparência, da legalidade, da moralidade. A gente até uma época fez um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, né, doutor? Porque, querendo ou não, é uma cidade pequena e tem aquela, como é que eu posso dizer? As pessoas começam, mas é que fulano vai me indicar e não sei o quê, até para blindar a própria instituição. A gente reuniu lá no Ministério Público, Sim, né, fizemos lá o passo a passo de como é. Por exemplo, hoje, mesmo você passa 90 dias, né? Você não é contratado de cara, você passa ali por um período de experiência para a gente ver se você também vai atender as expectativas, porque a gente trabalha por meta e a gente trabalha com pessoas.
o nosso público não é fácil. Então, não é qualquer pessoa que também vai chegar lá, eu vou ser voluntário, eu posso ir lá a qualquer hora também. O voluntário, ele tem que ser treinado, ele tem que ser preparado, ele tem que ter uma atividade específica em um horário. Tudo isso tem que ser bem planejado e organizado para que não tenha conflito. É muito importante saber que a pessoa que já está presa, ela ali em si, ela já está num mundo, como é que eu posso dizer? Cheio de conflitos, de incerteza, porque a prisão é um mundo, né? Totalmente diferente do que a gente vive aqui, né? Então, precisa ter essa preparação de todo mundo que vai atuar numa unidade prisional, seja ela a PAC ou em qualquer outra, porque um comportamento equivocado pode atrapalhar na metodologia. Então, tem todo esse cuidado. Tem todo esse cuidado, né? A APAC, ela tem como voluntários, por exemplo, classe de advogados? Tem sim, nós Tem. temos advogados que atuam que são voluntários. Tem advogados, por exemplo, o diretor jurídico da PAC, ele é voluntário. Tem uma advogada que ela é do conselho de administração, ela é voluntária. E fora as outras pessoas que se voluntariam para dar palestra, por exemplo, o professor Ismael e o professor Carlos Eduardo. Eles são inscritos como voluntários sempre que a gente precisa de uma palestra, tanto para o público prisional mesmo, ou nas nossas atividades com a sociedade, eles prontamente, a gente convida, eles vão e fazem a parte deles como voluntários. Excelente. Então, existe essas possibilidades de voluntariado, né? Sim. Excelente. A gente agora vai partir para o nosso primeiro quadro, que é o quadro Caixinha de Perguntas, onde os nossos seguidores têm a oportunidade de direcionar aquela dúvida ou, quem sabe, aquela curiosidade para os convidados aqui do Recorte Jurídico. A gente vai começar com uma pergunta bem simples, voltada justamente para a parte de execução penal. Deixa eu só desbloquear aqui rapidinho. Pronto, tá aqui. Essa pergunta aqui, a gente selecionou 6 perguntas. Porque algumas se repetiam, então a gente não achou interessante fazer a mesma Sim. pergunta praticamente 2 vezes. A primeira pergunta é: como você enxerga o papel do Ministério Público na execução penal e qual é a sua abordagem para garantir a justiça nesse contexto? O Ministério Público é um fiscal da ordem jurídica, né? E fiscal, por mais cordial e gentil que seja, tem que estar sempre preparado para desagradar. Então, o promotor de justiça, ele tem que ter consciência da função institucional dele. E inúmeras vezes, embora eu sinta até que o reeducando pode estar frustrado com a dessa manifestação ou os pedidos do Ministério Público, termina, de maneira geral, respeitando, se você é profissional. Então, o que a gente faz? A gente realmente fiscaliza, né, na execução penal. E até faço aqui um parênteses para parabenizar, dizer por que o sistema prisional do Maranhão hoje tem sendo reconhecido como o melhor do Brasil, né, e por que a PAC, né, de Timon, na minha avaliação, sem medo nenhum, é a melhor do Brasil. E eu digo melhor do mundo porque já temos 23 países, né, que seguem a metodologia. Porque há muito profissionalismo. Esse profissionalismo é do Ministério Público, é do juiz de direito, né, o doutor José Lismar Marques, que é um excelente magistrado, muito dedicado, né. Não estou me focando na PAC, mas, na verdade, é uma pessoa realmente que exerce o magistério com bastante sacerdócio, com muita dedicação. Os defensores públicos que atuam na PAC se envolvem também mais, quem tem ficado mais na PAC, especificamente tem sido o doutor Cícero, mas também o sistema das atuações tem atuado bem. E nós do Ministério Público, tanto eu quando estou lá com minhas colegas, né, que representam, vestem a camisa da execução penal. E o que significa isso? Significa ser cri-cri também, entendeu? Então, por exemplo, na época da pandemia, que muitos apenados tiveram que ir para casa, tanto sempre prisional comum, da APAC, a gente ia lá fiscalizar. A gente fez grupos de atuações com força de segurança, envolvendo polícia penal, polícia civil, polícia militar, para fiscalizar se o cara efetivamente estava em casa. Isso gerou muita regressão. Tornozeleira, diversas vezes, a gente fez monitoramento, tornozeleira, ele violou a tornozeleira, pede agressão. E o juiz, que é extremamente humano, o mesmo que é extremamente humano, é extremamente rígido também.
Por isso que ele é respeitado. Exatamente. Porque quando há uma violação flagrante, não tem conversa. E às vezes chega o recuperante e fala, doutor, me deu a chance, meu amigo. Desculpe, você vai ter outra chance mesmo. Você vai voltar em regime, vai repensar, vai cumprir sua meta. Então, se você merecer lá na frente, pode ser que você tenha. Agora não. Tá? É disso que eu estava falando. Né? A humanidade, a afetividade, o respeito à pessoa, não significa leniência. Não significa irresponsabilidade. Errou, está configurado. Ele tem que regredir. Na PAC é desse jeito. Então, na PAC também é da mesma forma. Eu até não sei até que ponto vai ser possível depois transmitir talvez alguma imagem, ou eventualmente as pessoas, até você mesmo, cara, ir por lá. Você conhece a PAC? Bom, não, conhece? Nunca tive a oportunidade de vir presencialmente, não. É sensacional, tá? Volto a dizer, tanto o sistema prisional do Maranhão evoluiu muito, mas a PAC em especial é como se tivesse outro. Eu tenho sem medo de errar. A estrutura da PAC hoje é de uma excelente faculdade. Você imagina uma excelente faculdade, pronto. Com tudo pintado, tudo arrumado, tudo cheiroso, tudo organizado, um refeitório limpo, brilhando. Né? Pátio, não tem um sítio, não tem sujeira, não tem mancha em parede. E não é só essa PAC que é recente, não. A anterior também, pré-anterior, era todo o tempo zelado. Porque os internos começam a entender que aquilo é deles. Inclusive, em 2015, comecei a trabalhar em 2014, comecei na execução, início em 2015. Eu já conversava com ele quando a gente ia fazer reuniões lá na PAC, naquela casinha mencionada pela Cida. Quando eu ia lá, eu dizia a eles, olha, vocês tratem muito carinho isso aqui, porque vocês são embaixadores da PAC. De vez em quando eu falo isso sobre eles. O que vocês fizerem aqui vai reboar pelo mundo. Né? Aquela frase famosa do Leon Tolstói, né? O escritor russo, o Tolstói, dizendo que mais ou menos canta a tua aldeia e ela será universal. Então, se quer que tua aldeia seja universal, começa por pintá-la. Então, se você cuida do seu jardim, as borboletas vêm, essa ideia de que se você realmente faz sua tarefa do dia a dia, isso vai reboando, vai estimular. E é o que aconteceu. A PAC de Timon é a primeira PAC com verba federal do Brasil. Então, todo o Brasil, e hoje, para você ter ideia de o que significa isso, uma das primeiras bandeiras, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público como do Conselho Nacional de Justiça, é o sistema de execução penal na PAC. Então, ele é muito valorizado. E todo mundo do Brasil, todo o Brasil, olha para a PAC de Timon. Ela que é referência, tanto é que é a primeira com verba federal, nunca teve verba federal. Isso significa o quê? Economia para os cofres públicos, porque um recuperando na PAC é muito mais barato para os cofres públicos do que um recuperando, né, no sistema penal comum. Com essa questão da reincidência, realmente é menor, por causa da metodologia, também porque há um compromisso da família dele próprio. Tá? Então, sempre sem desmerecer o sistema comum, de jeito nenhum. Eu sempre faço questão de dizer isso, o sistema prisional comum é importante, ele tem que ser aprimorado toda vez, né? O sistema, hoje mesmo os presídios, verificar os presídios de Timon, mesmo o Piauí, já visitei o Piauí, teve uma evolução também já significativa na parte de procedimento disciplinar. E isso só é possível, essa grande administração que é feita, né, pela PAC de Timon, a quem eu convido, inclusive, estudantes de administração para fazer presente, porque ela é uma aula de administração. Né? Você verificar como todos os órgãos funcionam, como tudo se encaixa. Olha esse cuidado que ela descreveu, né? Cuidado de você quer trabalhar na vara, primeiro você tem que ser voluntário. Ah, mas eu quero ser voluntário. Não é só isso, não. Você tem que fazer curso. Não uma aula, não. São cursos, várias aulas, vários cursos, para você receber um diploma de voluntário. Depois você chega lá, não vai chegar trabalhando solto, não. Vai ter que fazer 90 dias. Vai ter relatório de cumprimento de meta. Essa pessoa se enquadra. Para depois, tendo seleção, você trabalhar lá. Então, ou seja, é toda uma formação profissional para a pessoa. Isso é uma maravilha de administração. Por isso, aproveito aqui para convidar, não somente o pessoal da área jurídica, mas as pessoas da administração pública que conheçam a PAC de Timon e vão ficar maravilhosas. Eu conheço vários promotores, inclusive do Piauí Amigos, né? Todos que vão à PAC, tanto do Maranhão quanto do Piauí, alguns não conheciam até do Maranhão, vão lá, saem maravilhados. É impressionante o nível de organização, de limpeza. Né? Tem gente que trabalha no serviço público, que trabalha conosco, vai à PAC, chega lá e doutor, lá é cheiroso, lá é impressionante. Lá não só não fede, lá é cheiroso, a PAC é cheirosa. O ambiente é tal qual
um ambiente que o seu podcast é altamente salubre, né? Altamente respeitoso. Então, as pessoas começam a entender isso como fazendo parte daquilo, há uma sensação de pertencimento. Então o cara começa, é isso que a gente vem dizendo para ele, começa a usar aquela estrela de embaixador da PAC. É isso que eu digo para os recuperantes, os egressos. A responsabilidade que você vai ter de carregar a bandeira e dizer, eu fui da PAC. O que você está fazendo aqui fora vai repercutir lá dentro, né, também. Então toda essa construção, né, é bem-vinda. E aí é que eu volto a dizer até, o segredo aí está muito na disciplina, na rigidez, né, no trabalho, na dedicação e nessa engrenagem azeitada entre os diversos órgãos, sociedade, né, defensoria, magistratura, Ministério Público, sistema APAC. E dentro de Timon, a sociedade a princípio era refratária à ideia de receber a PAC, né? A saída da PAC no começo agora, muita gente na vizinhança não queria que fosse lá. Quando a PAC chegou e os recuperantes começaram a colocar blocos de cimento e pavimentar as ruas em redor do bairro, todo mundo, não, e aí eu volto a dizer, não só na PAC, até o pessoal do Centro Penitenciário Comum lá de Timon, que também assenta blocos a unidade prisional de Timon, ou penitenciária regional, quando eles vão aos bairros, muitas pessoas recebem com suco, com lanche, entregando ou recuperando. Lá vem eles trazendo rua pra gente, pavimentação, cara, só lama aqui. Então tem toda uma mudança, né, de cultura, de autoestima daquele bairro, da sociedade. Então as pessoas começam a sentir saudades, né, quando a instituição, que a princípio ia ser refutada, né, pela sociedade, começa a trazer benefícios, as pessoas começam a ver o Recuperando contra os Olhos, eles começam a se ver de outra forma também, e a sociedade como um todo, a região toda, cresce em autoestima. Excelente, excelente. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Essa daqui é para a doutora Cida. Qual é a importância da participação da comunidade na reintegração de ex-detentos e como a associação que você representa contribuiu para esse processo? Sem a sociedade não é possível a reintegração, né? Então a sociedade ela é fundamental. A PAC, eu acredito que ela veio exatamente para mudar um pouco essa cultura, né? O bandido fica lá no presídio afastado, de preferência dentro do mato, e a gente aqui. A PAC ela veio venha aqui para dentro, vê como é que você pode contribuir com ele. Às vezes o Kennedy, eu entendo aqui um pouco de marketing, eu quero dar uma aula de marketing para eles. Como é que esse marketing vai ajudar eles quando eles saírem aqui da unidade prisional? E a gente também tem várias pessoas da sociedade que levam cursos, palestras mínimas voltadas. Então, assim, a sociedade ela vai aproximar. A nossa lei, a lei de execução penal no Brasil, ela tem esse viés, né? Então, eu acredito que o doutor vai até poder explanar melhor que eu. Ela vai saltando aos poucos, né? Nosso sistema é progressivo. Aí vamos aqui na polêmica das saídas temporárias, que as pessoas confundem muito aí com o indulto de Natal, tem essa confusão, né? Qual é a ideia das saídas temporárias, por exemplo? É dar uma responsabilidade para ele, ó. Tu vai passar 7 dias na sociedade, aqui a gente vai te observar como é que você se comporta, se você vai se comportar certinho, se você vai voltar. Então é como se fosse um treino. E a ideia da PAC é mais ou menos isso. A PAC, ela funciona, a ideia da PAC é passar exatamente isso. Acordar 6 horas. Por que acordar 6 horas? Porque nós, pessoas, digamos, cidadãos, né? A gente acorda 6 horas para ir trabalhar, para estudar. E às vezes a gente chega em casa 22 horas, 23 horas é que a gente vai deitar. E às vezes ainda tem que estudar. Então, a rotina da PAC também, a gente tenta replicar o que a gente vive aqui fora para eles lá dentro. Para que quando eles saiam, não tenha esse choque. O mundo é totalmente diferente. Então, assim, a sociedade, a PAC é importante para quebrar essa barreira e, de fato, aproximar, como o doutor falou. No início, as pessoas ficam receosas, né? Ah, vai ter um presídio, é isso, e depois não. A gente teve a experiência na casinha, que a gente chama que foi a primeira sede da PAC improvisada, que até abaixo-assinado a rua fez, para que a gente não se instalasse lá. E aí depois, um ano depois que a gente precisou se mudar, as mesmas pessoas que um dia pediram pra gente não se instalar, mas vocês vão sair daqui. Porque tem aquela questão também, você instala a câmera, já tem uma movimentação maior.
E aí isso até ali no entorno reduz também a criminalidade e é um fator que contribui para a sociedade ali no entorno. E a ideia da PAC não é só a ressocialização. À medida que a gente vai se instala no ambiente, a ideia também é pegar aquela mão de obra, aquela pessoa privada de liberdade e usar ela em prol da sociedade, como o doutor falou, fazendo bloco, pavimentando rua, usando a padaria da PAC Social, fazendo doação de pães para alguma unidade, alguma outra instituição que precisa. Precisa da mão de obra carcerária. A gente, por 5 anos, segurou a chave do IFMA ali de Timon. Então, a gente tinha uma parceria. As pessoas que fechavam e abriam o portão do Instituto Federal do Maranhão, de Timon, eram pessoas da PAC, do regime semiaberto, fazia todo o serviço de capina. Em contrapartida, o IFMA disponibilizava cursos para esses recuperandos, né? À noite, eles passavam o dia trabalhando lá e à noite eles iam para o IFMA estudar. Então, assim, é um caminho, né? Dizer assim, ó, se você realmente quiser, a sociedade te aceita. Mas você realmente tem que querer. Excelente. Nós vamos agora fazer as 2 últimas perguntas. São perguntas que são direcionadas para os dois ou para um ou para o outro, quem desejar responder, que é, a lei de execução penal, ela existe falhas ou lacunas? E se a resposta for que sim, o que você poderia fazer para melhorar? O que você acha que seria necessário fazer para melhorar essa lei? Bom, eu posso iniciar. Na realidade, o problema que eu vislumbro, principalmente, não é nem na lei de execução penal, é na aplicação da lei. Né? Você acabou de dar um exemplo aí da saída temporária, embora seja até, às vezes, polêmica, questionável, mas o maior problema da saída temporária é a falta de fiscalização. E também, eventualmente, alguns entendimentos jurisprudenciais de magistrados que são mais lenientes. Né? Respeito, mas não concordo. Vou dar um exemplo. Alguém está recebe o mesmo condenado, regime aberto, com a tornozeleira, tá em prisão domiciliar. Ele sabe que tem que estar, tá tudo dito na decisão, que ele tem que estar em casa, horário tal. Final de semana também. Já aconteceu o caso do Brasil, sem entrar em detalhes aqui, né, de o cidadão estar durante o carnaval em outro município, centenas de quilômetros longe. Ele é preso pela polícia. A polícia apresenta, né, o magistrado, não, é para soltar. Soltar. Para aguardar o dia em que o juiz for marcar uma audiência para ouvi-lo, para saber por que ele estava de madrugada no carnaval, a 200 quilômetros da comarca dele. Então, isso gera muita descrença no sistema judicial. Né? Nosso magistrado tem um entendimento muito louvável, vamos ver. O que você tem dito? Entendimento perfeito, meu. Saiu de casa, onde é o presídio dele? É a casa. Se ele saiu de casa, a mesma coisa ele pular o muro da unidade prisional. Não precisa de mandado, e agora não vai levar para casa, vai levar para o centro prisional. E aguarda recolhido, enquanto é feita a audiência. Não tem justificativo? Não tem, é regredido. Então, se a lei for aplicada, há uma credibilidade por parte da sociedade. Vou dar um outro exemplo. Por que tanta essa percepção tão revoltante, né, na sociedade, né, contra a execução penal ou contra a própria prisão preventiva? Nós estamos hoje numa realidade quase de carta branca em muitos casos, dependendo do magistrado, da jurisprudência aplicada para mulheres traficarem. Quantas e quantas vezes há senhoras que, provado inclusive, se dedicam ao tráfico diuturnamente. Inclusive em outras cidades. São presas. Para que são presas? Tá aqui acertando meus filhos. Filho criado por avó, por tio daqui, acertando as merdas. Vai embora. Então, essa construção jurisprudencial, volto a dizer, com devida vênia, com devido respeito, respeita quem tem o contrário. Mas isso é um estímulo, não somente à criminalidade, mas uma infância infeliz de crimes que vão acontecer. As crianças vão para dentro de casa, ficar com as mães, produzindo droga dentro de casa. Em nome da maternidade humanizada. Então, esse não é a lei. Inclusive, a lei fala que casos, né, para regime aberto, a regra é só regime aberto para ir para casa.
Aí o que o Brasil admite? Começa a abrir para fechado, para ser aberto. Claro, casos extremistas de pessoas que estão doentes, patologia avançada, não tem. Beleza, casos extremos. Mas a depender das decisões, isso gera a falta de credibilidade e a revolta. A comunidade começa a se revoltar, é por isso. Então, se a lei for aplicada, e aqui a PAC, vou dizer, para aqueles que ainda são descrentes, né? Muitos talvez até ouçam esse podcast de isso aí, aquela história, defendendo o criminoso, isso não existe e tal. Existe. É só vocês irem lá, estão convidados. São 162 recuperandos. Hoje vai para 162 recuperandos na nova sede. O sistema nosso tem muito mais gente. 7 vezes mais, 8 vezes mais lá nas unidades. Mas a PAC é uma janela de oportunidades, não uma porta de oportunidade para muita gente. Tem muita gente na fila. Mas qual é o recado? Aquilo que eu disse. Nós não somos inimigos de vocês. O Estado está se esforçando, está aqui, para dar toda a oportunidade humana para vocês. Quem quiser fazer por onde, trilhar o caminho, realmente isso aqui não é fácil mudar-se. Vai mudar. Então isso é que gera essa revolta na sociedade, meu ver. Não é a lei, mas como a lei é aplicada. E eu arrisco até dizer que nem sempre o problema é da lei mesmo. Às vezes sim, mas o problema às vezes é de quem a aplica. Se não na primeira instância, na segunda instância, se não na jurisprudência, né? Dos tribunais superiores. Então isso tem sido revisto. Você tem uma ideia como isso vocês são da área jurídica, né? Acompanha. Está vendo hoje um conflito, de certa forma, né? Do próprio STF e o STJ. A sexta turma tem dado decisões tão pró-laxismo penal, pró-soltura, de maneira tão extrema, que o próprio Supremo Tribunal Federal, primeira turma, mas também a segunda turma, vem dizendo, peraí, alto lá, calma, peraí, não é assim, não pode também soltar todo mundo, anular tudo, toda hora. Então, tá havendo um freio do próprio sistema, dizer, calma. Então, é isso que não pode ter um discurso que é pró-soltura de todo mundo, ou então punir excessivamente todo mundo. É aplicar a lei de maneira justa, né? Tal como eu dei o exemplo aqui do magistrado que eu respeito bastante, doutor Limal. Errou. Regrediu. Desculpe, não estou com raiva de você, não. Eu não estou com raiva de você. Pelo contrário, estou torcendo por você. Mas se eu liberar você desse jeito, o recado psicológico seu, não só para você, para todos, inclusive seu filho, que a justiça não funciona. Meu pai, que Deus o tenha, eu costumava dizer, quando eu via vários carros em frente a uma placa de proibido estacionar, e ninguém fazia nada. Ele disse, rapaz, por que você não arranca essa placa? É muito melhor. Pelo menos as crianças vão crescer entendendo que não precisa descumprir a lei, né? Já está liberado. Pior ainda é você criar uma barreira, dizer que não pode, e todo mundo, todo dia, verificar, crescer, vendo que a lei é violada. Então, nem é se respeitar a autoridade, nem respeita a lei. E sem hierarquia, sem disciplina, sem respeito, nada é possível. A PAC só funciona porque ela tem muita hierarquia, muita disciplina, muito controle, muita fiscalização. Excelente. Doutora, quer pontuar alguma coisa? Acho que o doutor já falou tudo. A questão não é a lei, né? É a aplicabilidade dela. Excelente. A gente vai para a última pergunta. É uma pergunta bem genérica, né? Atuar na execução penal é perigoso? É uma pergunta complexa, né? Eu lido diretamente com as pessoas, né? Digamos assim, os bandidos, como a sociedade chama, né? Eu não tenho essa dificuldade. Eu fui encarregada de segurança há 1 ano. Sobre a minha gestão ali, era 90 pessoas privadas de liberdade e eu coordenava a equipe de segurança, que era toda masculina. E eu nunca tive nenhuma dificuldade em relação a controlar a ordem, a disciplina, né? E a minha única arma era o diálogo, era a conversa. Então, o promotor Francisco Fernando esteve lá na PAC sexta-feira, na quadra do regime fechado, com 48 pessoas privadas de liberdade. Sentou, fez uma palestra. O nosso juiz da execução penal, ele vai na PAC, entra no regime fechado, vistoria todos os cômodos. Até então, eles já almoçaram dentro da PAC, lá todas as pessoas privadas de liberdade almoçam de garfo e faca. Então, assim, depende do viés, né? Eu acredito o seguinte, se você maltrata, quem bate
não esquece. Então, assim, é muito complicado, né? Para algumas pessoas, sim. Para outras, não. Eu não saberia te dizer. Para mim, até o presente momento, não. Eu não tenho dificuldade em trabalhar na execução penal. Excelente. E pro doutor promotor Francisco Fernando, é perigoso trabalhar na execução penal? Eu, na verdade, eu gosto muito de trabalhar na execução penal, né? Pode até dizer que eu gosto bastante. Eu gosto muito de contribuir na formação das pessoas. E o ser humano, eu tenho muita ciência disso, né? Todos nós temos uma porção etérea, né? Nós não somos ingênuos, nem a Cida é, nem eu sou ingênuo. Tô bem longe de ser ingênuo, né? Então, assim, trabalhar na execução penal é você ter, dar sempre a possibilidade da pessoa melhorar, acreditar no potencial dela, mas sempre quer que, com o passar do tempo, que a pessoa vá demonstrando que efetivamente mudou, né? Eu acho que o problema mais é porque as pessoas muitas vezes têm medo de gente, do ser humano. A gente vem crescendo com medo, né? E isso não é bom. Volto a dizer, não significa crescer ingênuo, né? Sair no meio de uma rua arriscada, né, cheia de gente perigosa, meia-noite, ou para ser destemido ou para ser louco, é para ser irresponsável. Não é isso, mano. Mas também, sempre que tiver oportunidade, dirigir essa pessoa. A pessoa, o ser humano. Eu já estive com vários, 25 anos de Ministério preso de todo jeito, de cometeu todo tipo de crime. Todo crime, né? De líderes de facção, de estupradores, de assassinos, todo mundo. A pessoa sabe, não falou, a questão de que se você torce para ela, se você quer o mal dela, tudo. Isso, eu volto a dizer, não significa que você vai lá sempre aberto, mas ali tem um histórico, tem uma metodologia. E se há um risco na execução penal, por exemplo, eu considero muito mais arriscado as pessoas andarem bem no centro aqui em Teresina, como a gente viu aqui, ó, né? Situação em que vexatória, constrangedora de tantas pessoas sendo furtadas e roubadas à luz do dia, mais perigoso, muito mais perigoso do que andar dentro da PAC. Não tem nem comparação. Ali existe uma metodologia, para você ter uma ideia, ninguém chega de uma vez à PAC. Pouco a pouco. É de grupos. Ali existe um CSS, que é o próprio Conselho de Sinceridade e Solidariedade, formado pelos próprios recuperandos, que também tratam do próprio segurança do ambiente. Eles não querem que o sistema, que a pena dele seja agravada, seja complicado por causa de um comportamento de outro. Inclusive, não só na PAC, no Maranhão, mas vários locais do Brasil, das pouquíssimas vezes que aconteceu de gente querer, por exemplo, fugir da PAC, não raramente, os internos não deixam o cara fugir. Você não vai fugir. Amigo, você não vai fugir e seguro. Você não vai, porque se você fugir, você coloca em xeque minha função. Aqui ninguém está te tratando mal. Aqui te respeita todo mundo da administração. As pessoas não me respeitam. Pessoas respeitam demais, respeitam meus familiares. Desculpa, você não vai fugir. E prende o cara lá. Ajuda. Então, isso acontece raríssimas vezes, porque em geral, o próprio interno, o recuperando que chega, alguns deles, obviamente, ninguém é ingênuo, chega até com intenção talvez malévola, ardilosa a princípio. Já declararam isso, inclusive. E depois eu cheguei aqui pensando em fugir. Será que eu pisar lá, vambora. Ele se sente muitas vezes de tal forma, não só fiscalizado, mas também bem recebido. Ele disse, pra que fugir? É por isso que tem uma frase famosa do Valdeci, né? Que é fundador da PEBAC, ele costuma dizer que ninguém foge do amor. Então, quando a pessoa começa a perceber as potencialidades dela, o que ela pode produzir, como ela pode ser querida, ela começa a se melhorar. E aqui eu não queria, só porque você está encerrando, eu não queria perder a oportunidade de falar de uma terapia, né, que eu também admiro demais lá na PAC, que é a terapia do confronto. Você vê a questão aí de colocar o recuperando. Você foge um pouquinho essa pergunta, mas é porque, já que é a última pergunta, só para fazer esse adendo. O recuperando, ele é colocado na PAC para se confrontar com o próprio crime dele. Então, se colocam imagens ou da própria família dele, ou de outras famílias, outras pessoas, para dizer, olha, tá vendo ali? Sua mãe tá passando por isso, ou passou por isso. Sabe de quem é a culpa? É sua. Tá vendo aquilo ali que tá acontecendo? Seu pai, seus filhos, tá abandonado. O filho, aquelas pessoas estão abandonadas. O seu também tá abandonado.
Sabe de quem é a culpa? É sua. Aquela pessoa que ficou aleijada, sabe quem foi? Ou perdeu o pai, perdeu a mãe. Sabe quem é a culpa? É sua, não raramente. Tem pessoa que chora. Mas isso é por maldade da PAC? Não. É pro cara querer, ele ter a consciência de que ele errou. É isso que eu acho bonito da PAC. Olha, ninguém tá passando a mão na tua cabeça. Não, você errou. Agora é o seguinte, como diria o famoso Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar pro começo da sua vida, voltar no tempo. Mas todos podem mudar o itinerário para chegar a um outro fim. Daqui para frente você pode fazer diferente. Então, se concitar a pessoa a pedir desculpa, concitar a pessoa a reparar o dano, a se melhorar, de diversas formas. E ela pode depois trazer outros depoimentos do dia a dia de testemunho que ela visualizou isso. Então, preocupação com a vítima, né, com a sociedade. Essa terapia do confronto, ela materializa a ideia clara de que a PAC não está lá para passar a mão na cabecinha. Ela está lá para transformar, ela quer matar o criminoso, mas salvar o homem, como é uma frase célebre da PAC. Quer que saia dali um novo homem. Mas isso é possível. É bom de falar nisso, que nós estamos para de Natal, né? Natal é nascimento, é renascimento. Então, isso é possível. Renascer a partir do momento que você matar o velho homem, os velhos hábitos e começar a se transformar. É isso que a PAC busca. Por isso que eu chamo ali de um verdadeiro berço de renascimento. Uma casa, né, do renascimento. Uma casa natalina. Excelente. A gente vai agora se aproximando do nosso final, agora para o último quadro, que é um quadro mais leve, onde a gente vai matar aquela curiosidade dos nossos seguidores com os nossos convidados. A gente vai começar com a doutora Cida, e a pergunta é muito simples. Quantos anos você tem? Meu Deus do céu, que pergunta delicada. Pode mentir à vontade. Né? Geralmente as mulheres têm mais dificuldade com esse quadro. Então, eu tenho 38 anos. Você tem 38 anos, né? Isso. Estado civil? Casada. Casada. Formação? Sou formada em administração e atualmente estudante de direito. Excelente. Existe algum esporte predileto? Olha, eu já aventurei no ciclismo, né? Principalmente aí na época da pandemia. Na minha adolescência e ensino médio, eu era muito do futsal, gostava muito de futsal. Futsal, né? Tem Isso. filhos? Não, tenho, né? O Tó e o Petro são meus dois cachorros. Dois cachorrinhos, né? E o estilo musical? Eu gosto muito de MPB. Na verdade, é bem eclético, né? O MPB, vou ali num pagode mais antigo, mas assim, o meu gosto musical mesmo é MPB. E internacional, mas aquele mais calmo, nada muito exagerado. Excelente. Conseguimos aí extrair um pouquinho, né, do lado mais pessoal dos nossos convidados. E agora a gente vai para o promotor Francisco Fernando. Qual a sua idade, doutor? 47. 47 anos. Formação? Direito. Formado em Direito. Existe algum esporte predileto? Sim, meu predileto é judô. Mas eu Judô. gosto de vários esportes de luta e de calistenia, exercício, atividade, né, Atividade física, física, né? presente com o corpo. Né, Pronto, físico. excelente. Estado civil e se tem filhos? Eu sou casado. Né, tenho um filho, sim. Tem filho. E o estilo musical? Olha, eu adoro forró. Adoro muito, gosto muito de forró. Também de música de axé, eu acho muito, muito legal, muito legal. Eu em festa, quando bebo, né? Então, em festa o pessoal pensa que eu tô bebão, do jeito que não me conhece. Porque quando cai na brincando, pista. assim. Exatamente, eu brinco muito, mas assim, a vantagem é que eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, mas assim, eu gosto muito de brincar, de dançar numa De festa. dançar, né? E especialmente, e também de rock nacional, rock internacional, eu também gosto bastante. Principalmente rock nacional, ali década de 80, 90, né, que era o creme de la creme do rock brasileiro. Excelente, gente. Conseguiu descobrir um pouquinho mais, né, sobre o promotor Francisco Fernando. A gente está finalizando mais um episódio do Recorte Jurídico e eu sempre deixo aberto uma mensagem final dos nossos convidados. A doutora Cida pode iniciar e, em seguida, o doutor Francisco Fernando. Bom, a minha mensagem final vai ser relacionada à PAC, porque ela tem uma história, né? Então, para a PAC chegar, para a PAC de Timon estar aqui hoje, todas as outras APACs do Brasil, teve o começo, teve aquelas pessoas, aquele grupo fundador, né, lá em São José dos Campos, lá em 1972, né, teve a pessoa que foi inspirada por Deus, e eu acredito muito nisso, né, e tem aquelas pessoas que batalham diariamente. Hoje eu estou aqui representando, mas tem todo um grupo, tem
toda assim, uma união, uma PAC, ela não é feita só de comunidade. Tem que ter o envolvimento da comunidade, tem que ter o envolvimento da justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de todos os personagens ali daquele ambiente que a PAC se está, né? Então, ela não é uma organização fechada, né? Eu já vi vários lugares querendo implantar a PAC, e aí começa meio que de cima para baixo, né? Não, porque o judiciário quer, porque as autoridades, o Estado em si quer, e não vai. Tem que ter a sociedade. Então, assim, para uma PAC funcionar com plena harmonia, ela precisa de todas essas pessoas envolvidas, né? E sempre tá voltando. Na verdade, o que é a PAC? A PAC, como o pessoal da FEBAC costuma dizer, na verdade é um saco de erros. A metodologia são os erros que tem 50 anos de erro que a gente não pode cometer mais, né? Então, para quem tem dúvida, a PAC ela tá de porta aberta. Inclusive, quero te convidar, Kennedy, para uma oportunidade, quiser conhecer, fazer alguma matéria também sobre a PAC, né? Até para ajudar a gente na divulgação, que existe um lugar desse aqui em Timon. Às vezes a gente vai buscar referência fora do outro estado, ou até mesmo em outro país, e às vezes a gente tem que começar realmente valorizar o que a gente tem, o que a gente produz, como o doutor Fernando falou, aqui em Timon tem tantas práticas, principalmente da execução penal, assim, que são muito valorosas e contribuem imensamente para a sociedade. Então, fica aberto o convite. É uma coisa planejada e organizada por se tratar de uma unidade prisional. Então, não é chegar lá, não. Só quero um grupo de estudo tal, empresa tal quer ir conhecer. A gente prontamente abre as portas. Então, para desmistificar, para cair por terra essa descrença das pessoas, dê uma oportunidade, né? A gente está num mundo de muito julgamento. O tempo inteiro a gente está sendo julgado ou a gente julga, né? Principalmente agora com o advento da tecnologia, da internet, as pessoas agora se acham no direito de estar toda hora opinando, criticando, né? Por isso que nós estamos com a saúde mental, todo mundo abalada. Então vamos nos permitir conhecer as coisas, né? Conhecer as pessoas antes de realizar pré-julgamento. E não tirar conclusões ou opiniões com base em histórias alheias. Poxa, te permite conhecer aquela instituição, te permite conhecer aquela pessoa, te permite conhecer a história daquela pessoa antes de qualquer julgamento, se coloca no lugar do outro. Já que, voltando para o Natal, a gente está no momento que a humanidade, né, reflete, né? E aí a gente diz, não é refletir agora no Natal, é no dia a dia. São as minhas ações, as minhas falas, as minhas críticas. O que isso impacta na vida do outro? E realmente tem necessidade de eu estar opinando em relação a tudo. Porque na internet, tudo que você coloca agora, você é massacrado, né? Isso adoece, isso mata pessoas. É isso, Kennedy. Muito obrigada pelo convite, tá? E a PAC monta de porta aberta para você e para toda a sociedade no geral que queira conhecer. Excelente pontuação, eu que agradeço o convite. E após a fala do Dr. Francisco, eu vou informar algo também sobre a PAC. Bom, sobre mensagem, né? Eu vou aproveitar aqui mais ou menos a mesma trilha da Cida e fazer um convite também para conhecer não somente a PAC, né, que é realmente uma entidade maravilhosa. A PAC de Timon é uma referência. Inclusive, aqueles que por acaso estejam propensos a me criticar aqui vão conhecer, que vão ficar impressionados. Não tem como não ficar impressionado. É sensacional. Mas eu quero aproveitar para também pedir que conheçam melhor o Ministério Público. Kennedy, a gente também tem assistido, né, a verdadeiro julgamentos precipitados sobre o Ministério Público. Claro, tenho grandes amigos advogados, grandes amigos promotores, também juízes. A área jurídica toda a gente tem muitas pessoas, muitos defensores públicos. Mas não raramente me chega aos ouvidos, né, notícias vindo, né, de deformações que têm sido apresentadas para as pessoas dos bancos acadêmicos de o que é Ministério Público. Já soube, por exemplo, há quem diga que o promotor quer denunciar de qualquer jeito. O promotor, isso de várias fontes, não vou dizer que é todo mundo não, claro, tem grandes advogados que têm, vamos dizer assim, mais até responsabilidade na hora de falar isso. Mas veja só, a própria instituição, e não só o Ministério Público, muitas vezes força de segurança, vem sido deturpado. Hoje em dia, eu me preocupo, porque é mais ou menos o seguinte, nós saímos do iluminismo, antes, Idade Média, onde a palavra da autoridade, da Bíblia era sagrada, o que estava dito e amém, ninguém discutia nada,
para um momento extremo. Nós estamos num momento extremo. É mais ou menos o seguinte: se a autoridade está errada, se a autoridade está de má fé ou é abusiva, então nós passamos. Isso é problemático. Então o que acontece? Há uma inversão. Então todos os alunos querem criticar absurdamente o diretor, ou o professor, ou os filhos criticando ou não querendo subsumir a educação de determinados pais. Claro, vai depender do pai, como coloca essas balizas. Como as pessoas se dirigem às forças de segurança. Então, nós estamos num momento extremo, sem separar o joio do trigo. O Ministério Público também tem sido alvo dessa onda, de certa forma. As academias têm verificado muito isso, principalmente quando se trata de discutir questão de penal, processo penal, como se o promotor de justiça, o Ministério Público fosse o jeito que as polícias seriam programadas para matar, o promotor é programado para acusar, e só para isso, né? Sem ver justiça, o promotor é de justiça. O interesse nosso é promover a justiça. E seria interessante, né, que as diversas faculdades, ainda que tenham essa percepção, ou professores, essa percepção, vamos dizer assim, a meu ver, equivocada em relação ao Ministério Público, desse oportunidade para o Ministério Público ser ouvido dentro, ou então os próprios acadêmicos, principalmente de direito que eu digo, se dê a oportunidade de conhecer o Ministério Público, de ir lá, de conhecer a realidade, porque o que o Ministério Público é, acima de tudo, é promover a justiça, é defender a sociedade, é no meio ambiente, é na infância e na juventude, é defesa do idoso, é defesa dos direitos, né, do preso, mas defender a sociedade muitas vezes implica realmente punição, pena para alguém. Não porque você tenha raiva da pessoa, mas por questão de segurança social. Então, não raramente temos chegado a essas notícias que me preocupam. Né, há quem propale, né, 4 ventos que o promotor, independentemente de ter prova ou não, ele quer denunciar de qualquer jeito. Né? Inclusive, quem diga que é muito mais fácil fazer o arquivamento, ou, aliás, muito mais fácil denunciar do que fazer o arquivamento. Então, o promotor não arquiva nada. Seja lá, ele pode estar ciente de que a pessoa é inocente, vai denunciar, vai acusar, vai pedir pena máxima. Isso não existe, minha gente. Ano passado eu fiz 13 júris quando eu estava respondendo para um colega, uns 6 meses. Né? Não, 3 meses, 4 meses, era terça, quarta, quinta. Houve várias condenações. Houve pelo menos 4 pessoas absolvidas a pedido do Ministério Público. Ou desclassificações. Não, o crime não é tão grave que não tem prova. Então, nosso intento é de aplicar a justiça. Agora, claro que a gente tem que botar aquelas vestes talares com vermelhinha ali para lembrar do sangue da vítima. Que a vítima que sofreu, que a vítima que não está presente, que a vítima e a família dela traz consigo esse legado de sofrimento deixado, né, pelo acusado. E isso tem que ser dito a ele. A gente tem que se colocar com esse discurso contrário ao vitimismo, de que o apenado é um pobre coitado da sociedade. Não, ele só vai mudar se ele tiver ciência plena de que ele errou. E que a partir inclusive o que a gente pede no júri, de olha, eu não quero que vocês condenem o cidadão aqui, não é porque eu tenho com raiva dele, não. Eu quero que vocês condenem sem raiva. É por justiça. E que torçam para que ele saia de lá, que saia melhor. Então, essa mensagem que eu queria deixar, né? Do jeito que ela falou para que conheça, dê oportunidade à PAC, eu digo também a muita gente conheça o Ministério Público. Né? E reforço, efetivamente, voltando ao nosso tema, que que se deem o presente de conhecer a PAC de Timon, que é uma entidade impressionante. Espetacular. Você está convidada, já eu convidou, e talvez até no recorte, eventualmente, você possa passar algumas imagens, uma coisa, para o pessoal ter uma ideia do que nós estamos falando. Obrigado. Excelente. Eu falei que iria fazer um pronunciamento, né, sobre a PAC. Eu venho acompanhando, né, depois que o Dr. Ismael explicou um pouquinho, a gente teve esse contato, eu me dei o prazer de acompanhar um pouco mais a PAC, ver ali as publicações, e eu quero dizer que o Recorte Jurídico como um todo, né, ele está à disposição 100% da PAC de forma voluntária. Eu não sei qual procedimento tem que ser tomado para a gente realizar, mas, por exemplo, Kennedy, tem um pronunciamento que eu acho importante, tem alguma pessoa lá da PAC que a gente quer fazer uma conversa, gravar alguma coisa do tipo. Vai ter um evento importante na PAC, a gente queria algum tipo de cobertura. Fica tudo aí o recorte jurídico aberto e de forma voluntária. Aí eu só agradeço, né? Porque é uma das nossas limitações é a questão ainda do marketing, né? Então, assim, querendo ou não, a gente precisa também estar divulgando hoje o que a gente faz, ainda é muito limitado, porque a gente não tem um profissional específico, né, para tratar disso. E eu tenho certeza que você vai poder contribuir,
né? Muito ali, nem que seja com um treinamento para nossa equipe. Tira foto na vertical, tira foto não sei o quê, o melhor ângulo, né? Teve até uma autoridade que chegou assim para mim, poxa, a publicação de vocês está ótima, mas olha as fotos. Então, assim, de antemão eu já agradeço, né? E a gente poderia tratar essa voluntariedade, porque eu acredito que vocês, não sei como é o tempo de vocês, a gente vai conversar depois sobre isso, tipo como se fosse uma assessoria. Vocês poderiam assessorar a gente voltado para o marketing, ali para o Instagram da PAC, né? Deixar o nosso Instagram, nossas redes sociais mais profissionais. Eu só agradeço em nome de toda a PAC Timon. Excelente. Eu queria encerrar aqui agradecendo o convite que foi feito para a gente, né? Para mim especialmente. Parabenizar, né, o Recorte Jurídico. Eu não conhecia, estou aqui a primeira vez. Gostei demais aqui da toda a equipe, né, aqui presente. E vi, né, o nível, né, de debate, né, de propostas, de aprofundamento, né, de matérias relevantes que vocês estão apresentando para a sociedade. Então, meus parabéns. Né? Você realmente está trilhando um caminho que vai trazer muitos benefícios para a sociedade, tenho certeza disso. Obrigado mesmo, Kenneth, pelo convite. Uma honra. Eu que fico grato por ter ambos terem aceitado o nosso convite. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E finalizamos aqui o nosso bate-papo com um promotor de justiça com grande atuação na execução penal, doutor Francisco Fernando, e também a gerente geral da APAC, a doutora Cida Santas. Como eu sempre falo, o microfone é do estúdio, mas a conversa com certeza foi nossa. Até mais. Foi. E aí, gente? Muito obrigado, viu?